Olá, amigos! Começa agora mais um ACS na TV. Muito obrigada pela companhia de vocês. E hoje nós vamos tratar de um assunto que é de interesse de todos os santistas e até mesmo dos turistas que frequentam aqui a nossa cidade. É a erosão que ocorre na ponta da praia. A gente já percebeu, né, que ao frequentar a faixa de areia na ponta da praia, nós notamos que ela vem diminuindo ao longo dos anos. E quem vai falar sobre esse assunto é o professor da Unisantos, Gilberto Berzin, que ele é engenheiro civil e vai falar sobre esse assunto, sobre obras que podem ser feitas para conter o avanço do mar na área urbana. Professor, muito obrigada pela sua participação, pela sua presença aqui no ACS na TV. É um prazer estar aqui, fico à disposição para a gente, um bate-papo. Professor, eu gostaria que a gente começasse o nosso bate-papo de hoje explicando para o telespectador como é que isso ocorre, por que a faixa de areia vem diminuindo especificamente nesse trecho da ponta da praia. O que ocorre com uma praia? Uma praia é uma situação geológica em equilíbrio. Ela sofre alterações, pode ser acidentais, da própria natureza, e também provocado pela atividade humana. Isso é comum ocorrer. E, particularmente, as nossas praias, essas são praias classificadas como praias de sedimentação, principalmente. Quer dizer, todo o estuário de Santos é uma área sedimentar. Houve um sedimento todo que se acumulou nessa área. E qualquer mudança na velocidade de correntes, começa a ocorrer a erosão. Certo, e essas mudanças, né, ocorrem por diversos fatores climáticos, como o aquecimento global, dragagem no Porto de Santos, tudo isso em conjunto é que interfere e causa a erosão, é isso? Sim, ela causa, nós temos um exemplo muito desastroso que foi feito na Praia do Gonzaguinha. A Praia do Gonzaguinha, em 1945, mais ou menos nessa época, foi construído um aterro para ter acesso a um cassino que havia, onde havia o clube atualmente. Foi feita uma barragem, simplesmente a areia que alimentava a Praia do Gonzaguinha passou a ter que dar volta na Ilha Porchá. E o que aconteceu? A Praia do Gonzaguinha ficou sem areia nenhuma, quase nenhuma. E a areia está toda lá na famosa Garganta do Diabo. Pensando em Santos, ponta da praia, nós temos ali a saída, uma das grandes saídas do estuário, onde o volume de água é muito grande. Não se pode deixar de falar que a dragagem, tá, pode ser um fator primordial de aceleração da velocidade e provocando com isso o arraste de partículas, as areias, e lentamente aquilo vai se desgastando. E isso não ocorreu faz muito tempo, não. Nós temos que chamar a atenção no seguinte: esse problema de areias, falta de areia na ponta da praia, a gente observa isso de uns 8 anos para cá. Isso não é como alguns teóricos dizem, que faz 40, 50 anos, porque fizeram a Avenida Saldanha da Gama em cima de um trecho da praia. Não é bem por aí. A coisa começou faz pouco tempo. Inclusive, então, eles argumentam, né, que isso vem se intensificando por conta do aumento das ressacas nos últimos anos, né? E isso tem, com certeza, relação com a erosão, com o avanço da erosão ali naquele trecho. Assim, veja só, a ressaca, o que você tem a ressaca? Ressaca, ela se caracteriza por grandes ondas, muita energia. Então, aquela energia chegando junto à areia, ela acaba provocando ou seja, provocando uma elevação dessa areia toda, e as correntes arrastam ela para o meio da baía. Então, aquelas areias da ponta da praia estão lá no meio da Baía de Santos. Boa parte estão lá, que lentamente são lançadas aonde? Canal 1, Canal 2, que a gente costumeiramente vê os canais cheios de areia, né, até a avenida da praia. Tá? Da onde vem essa areia? Boa parte dessa areia é quase o retorno da ponta da praia, que ela é lançada para o centro da Bahia e a Bahia joga de volta para a praia.
E, professor, o que os especialistas costumam dizer é que as ressacas não estão diretamente ligadas ao processo de dragagem e também não são causadas pelo aquecimento global e por essas questões relacionadas ao aquecimento global. Eles falam que a ressaca ocorre independentemente desses fatores. É isso mesmo? Bem, tem que tomar um pouco cuidado numa afirmação dessa, porque o aquecimento global, que é um fato, não é uma suposição, não é uma hipótese, é um fato, está ocorrendo realmente. As geleiras estão lentamente se diminuindo, a grande parte, as grandes geleiras estão diminuindo, fazendo com que lentamente o nível do mar suba. Você tem uma condição importante que o aquecimento global acaba provocando movimentação térmicas na estratosfera do nosso planeta, principalmente em células estratosféricas. Eu não quero entrar em muito detalhe que ficaria maçante, mas são grandes movimentos de ar junto com umidade que se deslocam em volta do nosso planeta. Então, essas células se modificam a altura e acabam chegando e numa região ou outra provocam um intemperismo muito grande, como é o caso aqui, por exemplo, de aumentar o número de ressacas, ou como a gente acabou conversando um pouquinho antes, Canadá, o ano passado, foi menos 30 graus abaixo de zero, né, numa região completamente que não era média de 4, 5 graus abaixo de zero. Por que aquilo? Exatamente o intemperismo provocado pelo aquecimento global e essa modificação que se tenha da circulação de ar. Então, de forma indireta, né, o aquecimento global acaba trazendo o maior número de ressacas aqui para a região, mesmo que de forma indireta. Perfeitamente. Esse é real. Professor, e existem de fato obras que possam impedir o avanço do mar na área urbana da cidade? Essas obras são viáveis aqui para a estrutura que nós temos na Praia de Santos? Sim, é possível, sim. Há várias tecnologias já desenvolvidas e já aplicadas. Não vai ser nenhuma novidade ser aplicada aqui. Posso citar algumas. Por exemplo, a primeira foi até objeto de uma reportagem da Tribuna, né? E foi até republicada no jornal internacional, o joc.com, que ele trabalha exatamente com a parte portuária, fazendo essa referência exatamente onde é possível construir, vamos dizer, áreas, ou seja, proteção para as áreas, evitando com que aquelas velocidades extremas que eu já citei, devido à saída da maré, arraste o material, ou seja, arraste areia. Então é possível construir o que se chama-se mole, por exemplo. É possível na ponta da praia se construir um mole a partir assim eu vou dar uma suposição, por favor, é uma mera suposição. Começaria assim lá do Clube Internacional de Regatas, naquele ponto, ele lentamente direcionaria a maré, as correntes de marés na saída do porto, auxiliando Professor, até a dragagem. Vou pedir para o senhor segurar um pouquinho essa resposta para a gente voltar no próximo bloco e concluir quais seriam essas obras específicas para conter o avanço do mar. A gente volta já já. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage, facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Olá, amigo, convido para acompanhar o programa Rotary na TV, edições inéditas todos os domingos às 10h30 da noite. A nossa reprise vai ao ar todas as segundas-feiras às 5h30 da tarde. Você é o nosso convidado, venha com a gente, um forte abraço, esperamos você.
Voltamos com o nosso ACS na TV e hoje nós estamos falando sobre a erosão que ocorre aqui na Praia de Santos e o nosso convidado é o professor Gilberto Berzin, que é especialista em circulação oceânica, engenheiro e professor da Unisantos. Professor, então gostaria que você retomasse o assunto sobre as obras que seriam possíveis de serem feitas aqui na ponta da praia para conter esse avanço do mar no trecho urbano. Bem, esse avanço, veja só, o avanço é provocado por dois fenômenos. Primeiro é o fenômeno das ondas que chegam e outro são as correntes das marés, a enchente e a vazante. Então, é uma somatória de efeitos. Então, essa somatória, ela tem que ser minimizada, porque é ela que as ondas acabam revolvendo o fundo, levantando as areias e as correntes transportando as areias. Então, são dois fenômenos. Tá? Então, o ideal, o que se costuma trabalhar é com moles. Moles, chama-se mole guia-corrente. Quer dizer, são estruturas que são feitas do fundo do mar. Normalmente, ela tem a forma trapezoidal, tá? Vem do fundo crescendo até uma plataforma. Ela pode ser com 1 metro de largura, tá? Como pode ter vários metros de largura, mas o que acontece? Ela faz com que a corrente, tá? Ela não absorva aquela areia, aquela agitação provocada pela areia. Ela tem uma saída. E também existe um segundo fator muito interessante, que o pessoal tem muito interesse, que essa saída já serviria para manter a dragagem nas profundidades escolhidas. Porque daí você provoca o jato de maré fazendo um arraste do fundo. Né? Isso é muito utilizado na Europa também. Então, uma obra só já conseguiria resolver esses dois casos. Problemas. Essa obra, ela teria essa dupla finalidade. Ela protegeria a ponta da praia, ou seja, evitaria que houvesse o avanço dessa erosão devido a essa corrente e, ao mesmo tempo, faria com que a dragagem do corpo fosse bem simplificada. E essa seria a opção mais adequada, na sua opinião? Ou ainda é preciso fazer algum tipo de estudo para saber qual seria a melhor opção? A sua pergunta agora é básica, ela é a coisa mais importante da nossa conversa. Para qualquer coisa que for ser trabalhada no estuário de Santos, tem que ser desenvolvido um modelo hidrodinâmico de circulação oceânica, onde se tenha as correntes provocadas pelas marés, o efeito das ondas, nós chamamos trem-tipo de ondas, né? Tem as ondas que, em determinados locais, têm características, então tem esse nome trem-tipo, onde se vê as ondas significativas, as ondas de projeto, ou seja, haja toda uma caracterização de como o sistema se movimenta. E com isso se verifica duas coisas: como ocorre a sedimentação e como ocorre a erosão nos locais. E por que isso é importante, professor? Por que não é mais fácil, não seria mais fácil, vamos pensar assim, chegar lá, fazer a obra e está tudo resolvido? Não funciona assim. Essa obra, se fosse feita sem um estudo mais específico, esse estudo que o senhor está mencionando agora, se ela for feita sem esse estudo, quais os prejuízos que podem ser ocasionados? Existem riscos? Os riscos existem, porque você está lidando com a natureza e a natureza, vamos dizer, ela não obedece regras fixas. Muito bem, um mau posicionamento de um mole pode significar um problema seríssimo para uma determinada região, resolver um problema e criar problema para outra. O exemplo é a praia lá da Boa Viagem, em Recife, que foi prejudicada pela construção de um mole. As correntes que transportavam areia para a praia deixaram de seguir regularmente. O que aconteceu? Era uma praia de 200 metros, agora ela tem 50 metros e em qualquer maré alta ela já chega no jardim. Ela está totalmente protegida por pedras e a solução vai ser remover o mole.
Da mesma maneira aqui. Então, esse estudo tem que ser muito bem trabalhado, esse modelo de circulação hidrodinâmica tem que ser muito bem feito, e ele não é assim uma coisa de meses. Isso que eu ia perguntar para o senhor. Na prática, como é que é feito esse estudo? Quem são os profissionais envolvidos nesse estudo? Bem, um estudo desse é no mínimo 1 ano. Você vai trabalhar vendo as 4 estações do ano. Para cada estação do ano, você tem um regime de maré, você tem um regime de ondas, você tem um regime de chuva diferente, regime de vento. O vento também acaba influenciando demais na formação das ondas junto à costa. Então, esse estudo todo tem que durar pelo menos 1 ano para você fazer uma modelagem. E a modelagem tem um som meio de fórmula matemática. Não é bem uma fórmula matemática. Você faz uma modelagem em função do que você mede e do que você tem como resposta. Eu vou me explicar melhor. Por exemplo, as correntes de maré são colocados equipamentos, por exemplo, são chamados ADCPs, que ficam medindo meses as correntes. Você coloca ondômetros ou ondógrafos que ficam registrando as variações das ondas o tempo todo. Então, você tem uma série de equipamentos que ele acaba registrando e você, mediante esses valores, você acaba calibrando o modelo que você tem com as medidas reais. Então, vai permitir o quê? Você fazer qualquer modificação daquele modelo, ele vai dar a resposta ao que vai ocorrer. Vai mostrar, se você construir um mole numa posição errada, por exemplo, ele pode começar a provocar uma erosão no canal 3, por exemplo, na área. A corrente pode dar uma guinada por uma razão qualquer de ondas e ao canal 3. Estou dando um exemplo bem ruim de um mole mal colocado. E um mole bem colocado vai permitir proteger a ponta da praia e também facilitar, vamos dizer, o transporte de material do canal de navegação no porto. Então, porque sem esse estudo, né, existe até o risco de ser feita uma obra que comece a causar erosão num trecho que não é afetado ainda hoje, porque essa erosão que ocorre é do canal 4, sentido Guarujá, até a ponta da praia. Uhum. O canal 3, o 2 e 1 não sofrem nenhum tipo de erosão, né? É engraçado até isso, porque é uma mesma praia, né, com 2 características diferentes. Então, aí você vê bem aí o que você está falando. Você veja, os canais 1, 2, 3 são quase a parte central da Bahia. Vamos dizer, onde ela recebe, as ondas chegam, que nem eu expliquei no início, as ondas elas vão transportando, vão revolvendo, eles tiram e colocam. É um tira e põe sem parar de areias. Já indo do quadro 4, 5 e 6, o que acontece? Você tem esse revolvimento, mas o jato acaba arrastando para fora. E, professor, não é só a ponta da praia, a zona leste, que está sofrendo com o aumento do nível do mar, né? A zona noroeste também está sofrendo com esse problema, né? Com esse problema de aumento no nível do mar. E nós vamos falar sobre esse assunto no próximo bloco. Voltamos já. O WWF Brasil lançou o programa Marinho e a partir de agora vai trabalhar também com a conservação da vida oceânica. Mais de 50 milhões de brasileiros estão conectados com o mar e a costa marinha. Isso pode gerar algumas ameaças para os oceanos, como poluição, pesca excessiva e perda de área de mangue. Eu sou o Felipe Toledo, sou surfista profissional e estou junto com o WWF Brasil para proteger uma das nossas maiores belezas nacionais. Você que gosta de assuntos como educação, moda, beleza, saúde e até uma pitadinha de política, não pode perder os nossos programas todo domingo às 10 horas da noite, com reprise diariamente aqui na TV Com, canal 11 da NET. Programa no ar com Fernanda Vanucci.
Voltamos com o terceiro e último bloco do ACS na TV de hoje e nós vamos voltar a conversar com o professor Gilberto Berzin, ele que é especialista em circulação oceânica, engenheiro e professor da Unisantos. Então, Gilberto, a gente vinha falando sobre a questão da Zona Noroeste, não é só a Ponta da Praia, que fica na zona leste da cidade, que vem sofrendo com o avanço do nível do mar e com a questão da erosão. Quais são os danos que vêm sendo causados na Zona Noroeste aqui da cidade? Bem, a Zona Noroeste é a parte, vamos dizer, é a parte noroeste da nossa ilha de São Vicente, né? Ela tem uma característica que ela é uma região muito baixa, né? Alagadiça ao extremo, né? E o que as obras que se pensaria em fazer seria alguma coisa que você fizesse ao mesmo tempo uma proteção, ao mesmo tempo você fizesse uma modificação até urbanística da região. Porque há anos vêm sendo feitas obras, né, de drenagem ali naquela região da Zona Noroeste, dentro do programa Santos Novos Tempos. Essas obras não foram concluídas, mas há anos elas vêm sendo feitas. Elas são adequadas? Elas resolvem esse problema ou não? Bem, a característica desse projeto é mais a questão de drenar as áreas que estariam em nível inferior e em épocas de chuva e maré alta provoca alagamentos. Quer dizer, essa seria fazer canais e com essa situação resolver um problema momentâneo. Eu gostaria de falar de uma solução que resolveria esse problema, mas ao mesmo tempo seria já alguma coisa pensando num possível aumento do nível do mar. Seria, veja só, nós temos aquela cinturão de palafitas. Aqui naquela região há um plano, eu não sei o nível que está esse plano, mas existe um plano já de trabalhar naquela região fazendo uma pista de rolamento, uma pista dupla, com um aterro de 3 metros de altura, removendo todas as palafitas que tem ali, evidentemente, aquele pessoal sendo relocado para outras áreas, outras habitações e tal, mas fazendo com que ali já formasse uma proteção natural que você teria para futuros alagamentos e serviria já para drenar qualquer água que seja acumulada. Tá? Esse seria uma obra. Aí seria uma obra bem mais complexa, né? Que envolveria, inclusive, planos de habitação. Sim, perfeitamente. Muito mais complexa. Mas o da Ponta da Praia também, apesar de a solução do mole ser uma solução, uma proposta viável de ser trabalhada, você na Ponta da Praia tem que fazer muita proteção também, né? Tem que ser proteções contra futuramente a elevação do nível do mar. Vamos dizer, apesar de falam 28 centímetros, tal, o outro fala meio metro, o outro fala tanto. Eu queria deixar uma coisa bem ciente para o pessoal que está ouvindo. Existem 3 correntes mundiais sobre elevação do nível do mar. Um que dizem que até o ano 2100 os mares vão subir meio metro, outros vão subir 1 metro, outros que vão subir 1,5 metros. Então, existem 3 grandes tendências. Tá? E não se sabe bem, atualmente, qual delas que está sendo preponderantemente sendo analisada. Mas, o que provoca isso? Isso acaba tendo que provocar estudos de variação que você vai ter da sua proteção. Então, você vai proteger o quê? Para meio metro, para 1 metro, para 1,5 metros? Isso tem vários custos. Então, o acompanhamento tem que ser muito bem feito. Eu tenho uma crítica a fazer, eu quero aproveitar o momento para fazer uma crítica. Nós estamos no maior porto da América do Sul. Eu posso olhar para o telespectador. Nós estamos no maior porto da América do Sul, um dos maiores que movimentam questão de carga, granéis, containers, e nós não temos um marégrafo instalado na nossa região.
que seria esse marégrafo? O professor? marégrafo seria um equipamento que mediria constantemente o nível da maré. Porque é o seguinte, o nível da maré, ele varia de acordo com a posição do Sol, Lua e Terra. Um estudo esse, que é chamado de geodésia, eles conseguem saber com exatidão qual vai ser a maré do ano 2148, tá? No dia 1º de outubro do ano 2148. Sabe-se? Então é um equipamento extremamente importante. Porque sabe perfeitamente como vai estar o Sol, Lua e Terra, qual vai ser a altura. Então, veja só, o que esse equipamento seria importante? Comparar com os níveis provocados pela alteração dos astros, tá? Com a real altura que se tem. Por exemplo, você fala, tem uma maré de 1,20 m. Opa, mas não está com 1,20 m, ela está com 1,35 m. Quanto ela subiu? Subiu 15 centímetros. Então, o primeiro passo seria a instalação desse equipamento. É um equipamento muito caro, professor? Não é um equipamento caro, é um equipamento que, meu Deus, eu vou colocando dois, que seria importantíssimo, pois o próprio pessoal da praticagem pede isso, um sendo colocado lá fora, na Ilha da Moela mais ou menos, e outro aqui dentro, dá uns $15 mil. O que é isso para o Porto de Santos, para um controle disso aqui? Então, veja só, nós não temos nem controle do nível. O controle que existe é o pessoal da USP, que coloca um ou outro equipamento, que usa dados, tal, mas você não tem uma coisa oficial aqui. O que a gente espera, né, professor, é que fique pelo menos esse alerta para as autoridades, para que elas comecem, de fato, a se movimentar para resolver esse problema, seja com a instalação dos marégrafos, seja com a instalação de outros equipamentos, com estudos, enfim, mas que elas voltem a atenção para esta questão que, de fato, traz muita preocupação para todos nós. Professor, olha, muito obrigada pela sua participação, agradeço muito, adorei a nossa discussão, acredito que o telespectador também tenha gostado. E deixo o senhor para as últimas considerações. Não, eu que agradeço de ter comparecido, ter ajudado, e a gente sempre quer realmente motivar, agitar para um fato que não é uma fantasia, é uma realidade que nós temos que viver. Mais uma vez, muito obrigada. Lembrando que o ACS na TV tem reapresentação aos domingos, às 11 horas da manhã. Muito obrigada pela companhia de vocês e até o próximo programa.